E aí eu tive uma oportunidade, na verdade, né? Ela acabou saindo e era um momento de carreira em que eu estava ali pensando, pedindo feedbacks para um, pedindo feedbacks para outro, né? Pô, você é um profissional bom, mas será que realmente está fazendo aquilo que você precisa fazer? Deu um estalo em mim e eu lembrei de uma oportunidade que eu tive lá no Bandeirantes quando eu estive, né? A gente teve uma empresa que foi fazer lá um tipo de consultoria de implantação do Lean Healthcare, né? Essa parte mais de Six Sigma, mais voltado para o Ah, healthcare, que é o bacana. Amaral, trabalhou muitos anos na Johnson, e ele foi lá, e a gente fez um treinamento, né? Foi um treinamento de uma semana sobre tudo que é o conceito do Lean, voltado para a área médica, e eu ganhei um projeto, né? Lá ganhei um certificado de Yellow Belt, e esse projeto foi a TPM. Meu primeiro contato com essa metodologia de gestão de manutenção, que era a TPM. Como é que significa O Amaral TPM me deu um para o livro, pessoal aí? Não é Total aquele negócio que as Product mulheres Maintenance. têm, que ficam Não é, nervosas. pelo amor de Deus. Não é essa a TPM, né? A TPM é uma metodologia japonesa, né? Total Product Maintenance. Ela é manutenção produtiva total, muito conhecida na indústria, mas eu nunca tinha ouvido falar disso na área médica. E aí foi o meu primeiro Que contato. Ele vem me da deu um Toyota, livro não é? enorme sobre TPM. Exato, começou lá na Toyota, né? E aí se espalhou assim como No o Lean, Japão, né? né? Assim como outras que a gente conhece no Japão, uma metodologia japonesa. Meu primeiro contato com ela foi lá, né? Li o livro inteiro e achei sensacional aqueles conceitos. Aplicamos mais na época, porque mais dava problema, que acho que é o problema de quase todo mundo na engenharia química, que eram os acessórios, cabos de ECG, né, sensor de Uhum. oximetria, era o que mais quebrava. E a gente aplicou mais um conceito de um dos pilares da TPM que chama manutenção autônoma. O que é isso? Na indústria, Muito bom. por isso, de novo, né, voltando para essa questão de operação, na indústria, o operador, ele faz até alguns ajustes no equipamento, mas ele tem uma filosofia dentro da PPM que é: o equipamento é meu, eu cuido, né? O senso de dono do equipamento. Ou seja, ele precisa ser especialista naquilo, ele opera, então ele conhece o equipamento de cabo a rabo, ele faz as manutenções dele, né? Que a gente sabe que tem isso em todo equipamento. Se você ler o manual, você precisa limpar, fazer uns testes periodicamente e evitar algumas falhas, ou seja, senso de dono mesmo ali, né? E aí só que a indústria ela ultrapassa um pouco disso, né? Às vezes fazem até alguns ajustes. E aí a gente trabalhou muito nisso, né? Do senso de dono lá dos operadores nos equipamentos para que eles evitassem as falhas. Passei por isso e lembrei disso quando eu estava na Strassner, porque li o livro e via que a TPM vinha da indústria. E aí eu falei, caramba, isso pode funcionar e muito. A CME é uma indústria dentro do hospital, não tenha dúvida. Ali, tudo que acontece ali é uma indústria, né? É um processo, é um equipamento, né, um ativo ali que gera um valor e que se ele quebrar, dá um monte de problemas, né? Para uma produção. É uma indústria. E aí foi o meu primeiro Uhum. desafio, cheguei no meu líder atual, que é o Hamilton, né? Na época, a Suelen tinha partido para uma outra fase da vida dela, né? Ela estava curtindo a maternidade, saiu um pouquinho. O Hamilton Uhum. passou a ser o meu gestor. E ele me ajudou muito nisso, assim. Então eu agradeço muito. Às vezes a gente fala sobre isso, né? O Hamilton, se ele estiver ouvindo ainda. Eu cheguei nele e falei assim: Hamilton, preciso de um desafio, né? Eu sei que a gente está com problema na CME, eu quero a CME para mim e eu tenho uma ideia, né? Eu quero, mostrei para ele a metodologia, eu acho que isso pode dar certo. E aí, na hora, né, ele foi até o Sérgio, nosso diretor na época, falou, e eu migrei, né? Na época, eu peguei um time já mais especialista, que trabalhava já o Brasil, e a gente começou a aplicar o conceito. O que a TPM é? São conceitos que visam quebra zero, né? Começa muito na indústria com o 5S, né, a metodologia japonesa, e ela visa a falha zero. Então, tudo que você pode Uhum. fazer para um equipamento não quebrar. E aí tem os seus pilares, né? Um dos pilares é o controle inicial, que na indústria se aplica muito para engenharia de fabricação, né? Ou seja, o engenheiro que fabrica o equipamento, ele entende o que está acontecendo ali para melhorar o equipamento cada vez mais. E aí está muito voltado ali para as falhas iniciais, aquelas falhas que o equipamento acontece muito quando ele acaba de ser instalado, quando é uma tecnologia nova, a famosa mortalidade infantil que tem na curva da banheira, né, que é outra coisa que eu aprendi muito lá no curso de gestão, que eu, né, sugiro que vocês Uhum. veem, os padrões de falhas dos equipamentos. A curva da banheira nada mais é, o equipamento costuma falhar bastante quando ele é instalado, aí ele tem um período de estabilização de poucas falhas, mais falhas, depois ele começa a falhar muito de novo quando ele está no final da Uhum. vida útil, né? Então faz uma banheira.
E aquele período, ele é muito voltado É para isso esse aí. pilar. Tome os cuidados na instalação. Essa foi a virada na CME. Por quê? Uma das coisas maravilhosas que aconteceu na minha Aí, carreira ó, foi que, assim que eu... A própria, complementando olha os aí o que você tá pilares aí. falando, ó. Muito bom, Bruno. Essa é a famosa TPM. E seus 8 pilares. Né? Esse pilar, acho que foi o principal que a gente usou na CME, né? Apesar, eu vou falar um pouquinho dos outros, mas a gente usou esse principal porque identificamos com a experiência que os equipamentos eles quebravam muito mais, e a gente estava numa fase de muita instalação, né? A gente estava começando, e eles quebravam muito na instalação, né? Eu tive a oportunidade de ir lá para Matachane fazer o treinamento na Espanha, fiquei 30 dias lá, mais uma grande experiência que eu tive profissional, né? A oportunidade de conhecer um outro país, uma outra cultura, outras pessoas, né? Foi essencial, foi maravilhoso para mim. Mas principalmente também para conhecer como é que funcionavam os equipamentos e como eles quebravam. E quando a gente voltou, a gente trabalhou muito nisso, né? A gente tem um time, né? Na verdade é o Wellington que trabalhou comigo lá no Bandeirantes. Hoje ele é o nosso engenheiro de site planning. E aí, né? A Suelen já tinha aplicado esse conceito para ele começar a fazer. E a gente começou a trabalhar muito juntos em relação a verificações do que precisava, né? Então, site planning guide, né? Um guia de site planning para o cliente saber como é que ele tinha que fazer para instalar, checklists específicos, uma consultoria inicial. Por quê? O equipamento de esterilização, se ele não tiver uma água adequada, se ele não tiver uma rede elétrica adequada, né? Se não tiver dentro dos parâmetros que ele precisa para funcionar, não vai funcionar adequadamente, vai falhar demais e tem uma tendência a os componentes serem desgastados mais rápido, né? Quando a gente A curva descobriu da isso, banheira começamos a aí, ó. aplicar a famosa curva da banheira. A gente diminuiu muito essa mortalidade infantil aí, né? Então eu lembro que a gente tinha uma taxa de manutenção corretiva, um dos indicadores que eu sugiro, né, para a galera que tem aí aplicar, né? Ele está muito ligado com o que você está fazendo para os equipamentos falharem menos, né? Lembra ali que eu comentei que a TPM visa a falha zero. Então, quais são as ações que você está Uhum, fazendo para essas falhas diminuírem, né? No fundo, uhum. a gente sabe que é uma utopia chegar no zero. Não vamos chegar, mas diminui muito, muito mesmo. E aí você consegue ir controlando com esse indicador, né? Entre os serviços que você faz calibração, você faz instalação, você faz as preventivas. Qual que é a taxa de corretiva que você tem dentro disso? E umas coisas que eu aprendi também, né, é que os indicadores de classe mundial, o famoso World Class Maintenance, diz que quando você tem mais que 10% de corretiva, você tem um problema que você precisa resolver. Né? Você precisa aí analisar o que está acontecendo e colocar algumas ações, né? Porque o ideal é que você fique abaixo desses 10%. Então a gente vai sempre buscando ficar abaixo disso aí. Fomos ganhando corpo, melhorando em relação a isso. A gente começou a aplicar os outros pilares, né? Um dos Muito outros bom. pilares é a melhoria específica, né? Que está muito voltado para análise de falha, o famoso FEMEA, que eu conhecia mais voltado para gerenciamento de risco dentro do hospital, pelas coisas que podiam acontecer, mas o FEMEA é utilizado para equipamento. Você Uhum, gerencia, na verdade, você sim. verifica quais são as falhas possíveis e aí você começa a fazer ações a partir disso, né? Fizemos FEMEA de um dos equipamentos, né? A Faz um gente começou a fazer mapeamento, né? mais um mapeamento. A gente Sabe o começou que a eu acho legal, aplicar Robson? Deixa eu treinamento. complementar também. O FEMEA, por exemplo, você está falando aí que você pode usar no equipamento, você pode usar num processo, né? Exato, Recentemente a gente exatamente. estava revendo um processo, mudando um processo, ia sair um profissional, uma categoria profissional de um processo, e a gente ia distribuir essas atividades de uma categoria profissional para as outras categorias que já fazem parte do processo. Né? E aí eu lembro que eu cheguei para o diretor e falei assim, não, tudo bem, a gente pode fazer isso. Eu acho que só é importante a gente fazer um estudo de análise de falha para a gente tentar encontrar as possíveis falhas que podem acontecer nesse processo e quem que vai assumir as novas atividades, porque é batata, né? Você colocar uma Exatamente. atividade nova para uma pessoa que ela não está acostumada e ela falhar porque a atividade é nova para ela. E assim, e um exemplo que eu dou que é muito, para mim é muito claro, né? É, onde eu trabalho aqui, a gente costumava sair do, do estacionamento por uma saída X. E aí aquela saída X deu um problema, a gente começou a sair pela saída Y.
sabe? E a gente ficou, sei lá, uns 2 meses saindo pela saída Y. Sim. E aí depois, aí voltou a funcionar a saída X. Cara, sem brincadeira, eu demorei uma semana para conseguir sair para a saída X. Voltar a sair pela saída, Nossa. digamos assim, que eu deveria sair. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma, ele vai muito no automático, né? Então, eu entrava dentro do carro e saía direto para a saída que não era para eu sair mais, porque já estava aberta a outra. Aí quando eu chegava na portaria lá, o cara, puxa, tem que sair pelo outro lado. Eu falei, puxa, tem mesmo, cara. Aí dava o retorno e voltava. Sem brincadeira, demorei uma semana, cara. Então, quando a gente vai mudar processo, quando a gente tem atividades novas e e na nossa área, engenharia, você tem muitos riscos associados, é importante sim usar mesmo uma ferramenta de análise de risco, e tem várias, né? É que o FEMEI ele é bacana Importantíssimo. porque você faz uma análise antes da falha acontecer, né? Por exemplo, o Ishikawa você Exato. vai fazer depois É que a falha proativo. acontece, né? Mas Reativo, o exato. FIMEA é uma ferramenta, e uma ferramenta tranquila, assim, tem várias outras, né? Tem Gucci, Sensacional. tem, como é que é, 5W2H, né? Tem várias ferramentas 5 de porquês. qualidade, Exato. muito Que legal, devem ser Robson. usadas e funciona, né? É maravilhoso você aplicar tudo isso, você Sim. começa a perceber que realmente funciona, né? Então, a partir do FEMEA, você consegue. É uma. Né, a construção do FEMEA é um aprendizado tremendo, né? Você faz um brainstorm, você reúne a equipe, traz os especialistas, você traz os operadores, né? A gente chegou a contar, né? A gente tinha uma CME da qual os equipamentos eram nosso, e aí tinha pessoas que trabalhavam, e a gente conseguiu trazer, e aí você começa a pensar como que as falhas acontecem, e aí você põe lá no FEMEA. E aí a partir disso, você começa a Uhum. fazer planejado, né? Muda o plano de manutenção voltado. Por que isso? Porque, bom, a gente trabalha com equipamentos que são importados e foram concebidos, foram projetados para uma outra cultura, para um outro clima, para tudo diferente, né? Quando eles chegam aqui no Brasil, e olha que o Uhum. Brasil é um país continental, onde tem climas diferentes, pessoas diferentes dentro do próprio Brasil, então a gente tem que ver isso também, né? Você É acaba verdade. percebendo que eles quebram de maneira diferente de onde eles estão, não é um padrão, né? E aí você consegue, e você precisa Uhum. saber o que está acontecendo para poder evitar. Aí você entra nos outros pilares, né, que é a manutenção planejada, né? Você planejar tudo que você vai fazer mais do que ser reativo. Planejar as preventivas, planejar as próprias Uhum. corretivas, né, para evitar retrabalho. É aquilo que o japonês faz muito bem, né? Dizem, né, a gente já ouviu muito falar que eles ficam dias planejando para executar muito rápido, a gente faz o contrário. A gente planeja muito rápido e demora muito para executar porque tem trabalho. A gente não tem ainda É, essa o, cultura de o, planejamento. Bra- o que eu ouvi uma vez e eu gosto de repetir é que a gente ainda não sabe fazer muito bem um planejamento. A gente faz muito bem o fazejamento, que você vai fazendo, né, sem muito Exatamente, planejamento. E aí é o exatamente. tal do fazejamento, E vai né? dar errado. Manda ver aí, Vai dar errado Robson. porque você vai Estão ter me ligando retrabalho. aqui no celular, é E do aí a gente trabalho, continua, né? mas manda ver Opa, aí. vamos lá. E a gente continuou nesses pilares, né? A partir disso, o outro pilar além do planejamento é o pilar de treinamento. Você treina as pessoas com esses conceitos, você treina as pessoas para uma função diferente, né? Quando você geralmente é técnico, você costuma dizer que você conserta o equipamento, né? Acho que é muito normal quando pergunta, você fala, pô, eu conserto equipamento. E não é aí que está o negócio, né? A gente começou a mudar essa cultura, e aí o pensamento eu evito que o equipamento falhe. Acho que esse é o caminho, né? Que eu posso fazer para o equipamento falhar? E quando ele quebra, isso significa que você falhou em algum momento naquele planejamento que você teve. Então, o treinamento ele é muito voltado para isso, assim, para esses conceitos, né, para mudar o mindset. A TPM ela está muito voltada para a cultura, né, para a cultura da falha zero, cultura de evitar falhas, cultura de planejar, cultura de fazer funções mais voltado para o equipamento não quebrar, né? E aí, isso foi funcionando. E aí entrou também, eu acho que uma parte que é muito interessante e muito importante, que é o trabalho em equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Sou muito agradecido à minha equipe na época, que está comigo até hoje, né? O Yuri, o Isaías, todos os técnicos, é muita gente para falar nomes, né? Mas foram os primeiros que acreditaram nessa metodologia e a gente começou a divulgar dentro da empresa que funcionava, né? Muitas vezes a gente fazia algumas pequenas palestras, algumas
pequenos Voltei aqui, comentários em desculpa aí, pessoal. reuniões, né? Começamos a falar. Legal, tranquilo, Bruno. Começamos a falar sobre os indicadores de manutenção, o MTTR, o MTBF, né? Mean Time to Repair, né? Mean Time Between Failure, o tempo médio entre falhas e o tempo médio pro reparo, né? Disponibilidade. Indicadores aí bem conhecidos na área Cara, de manutenção e estão vindo para cá, né? Bem conhecidos na manutenção industrial, né? Mas o que você acha, Rob? Você acha que o pessoal conhece sobre MTTF, MTBR? O que você acha? Você acha que o pessoal conhece? O que você tem percebido Não assim conhece. no dia a dia? Pela minha experiência, Não que eu vejo conhece, eu assim, também tenho essa impressão, cara. Exato, até eu começar a ter contato com essas metodologias, eu não conhecia, né? Então a gente vai conversando com muitas pessoas na área e poucos conhecem, porque isso não é muito falado nas nossas graduações, né? Não é muito falado, mas é muito importante, eu acho que está mudando. Eu já ouço falar mais ali, tem muita gente acontecendo, está mudando, mas não é Ó, eu acho tão que conhecido, por isso entra aí essa nossa função de passar essa informação.